Shalom, amados irmãos, Deus vos abençoe. Aqui é teu irmão Cristo, pastor Eduardo França. E hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, se comemora nesse feriado, o dia de São Jorge. Muitos gritam, soltam fogos, diz salve Jorge, salve Jorge. E nós temos algo para falar sobre isso. Quem é esse Jorge que as pessoas falam? São Jorge, o Jorge, ele nasceu no ano 275, na antiga região chamada Capadócia. Hoje essa região é parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do seu pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina e era uma mulher que possuía instrução em muitos bens. Ela conseguiu dar ao seu filho, o seu filho Jorge, uma educação esmerada. Ao atingir a adolescência, Jorge ele seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com armas e muita dedicação. E por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. E assim, apenas com 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte da Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar. A conversão e a morte de Jorge. Quando a sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda, a corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade que os cristãos eram tratados pelo Império Romano, que ele servia, mudou o seu pensamento. E ele já conhecia o cristianismo por causa da influência da sua mãe e da Igreja de Israel. Então, ele deu um primeiro passo de fé, distribuindo todos os seus bens aos pobres, mesmo sendo membro do alto escalão do exército. Ele quis a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho, que ele já conhecia. Porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos. Sua intenção era eliminar os cristãos. E assim, no dia que o Senado confirmaria o decreto do imperador, que autorizaria a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantado com essa decisão e que julgava absurda. E ele ainda disse diante de todos os romanos que deveríamos assumir o cristianismo em suas vidas. E todos ficaram muito surpresos quando viu palavras como essas vindo da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade e por ser esta é a verdade, e defendia a todo custo. Mas o que é a verdade? Perguntou o cônsul. Jorge respondeu: a verdade é o meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis. Eu sou servo do meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiando me pus no meio de vós para dar testemunho de verdade. E o imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso enviou ascensões de tortura violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador, e este lhe perguntava se depois da tortura abandonaria a fé cristã. Jorge, porém, reafirma sua fé cada vez mais, com mais coragem, e muitos romanos presenciavam esses fatos e tomaram as dores de Jorge. Até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde ela se converteu à fé de Jesus Cristo. E por fim, Diocleciano, vendo que não conseguia dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. E era dia 23 de abril do ano 303, aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. A devoção de Jorge. Os cristãos recolheram o corpo de Jorge e veneraram seus restos mortais como relíquia. Isso porque todo mártir, ou seja, aquele que é morto por causa da fé de Jesus Cristo, se torna santo. Mais tarde, os cristãos levaram as relíquias de Jorge para a antiga cidade de Dióspoli
onde ele crescera, e lá o seu corpo foi sepultado. Ano mais tarde, o primeiro imperador cristão, chamado Constantino, conhecendo a bela história de Jorge, mandou que fosse construído um oratório. Sua intenção era que a devoção de Jorge se espalhasse por todo o império. E por volta do século V, já se contava 5 igrejas dedicadas a Jorge, na capital do império no Oriente, chamado Constantinopla, mais tarde no vizinho país Egito, e foram construídas 4 igrejas e mais 40 conventos dedicados a Jorge. Jorge passou a ser venerado como sendo um dos maiores santos da Igreja Católica em várias regiões, como Armênia, Bisácio e no Estreito de Bósforo, na Grécia. Jorge e o dragão. De acordo com uma lenda, Jorge fez acampamento com a sua legião romana numa região próxima de Salone, Líbia, no norte da África. Lá dizia que havia um enorme dragão com asas. O animal devorava pessoas da cidade como cordeirinhos. Dizia que o hábito da terrível criatura era tão venenoso, o hálito, que qualquer um que se aproximasse poderia morrer envenenado. Com o intuito de manter a besta longe da cidade, eles ofereceram ovelhas como alimento. Ao acabarem, começaram a oferecer às crianças. O sacrifício caiu então sobre a filha do rei, de 14 anos, Sabra. A menina foi então em direção ao cruel destino e deixou a muralha da cidade. Ficou ali à espera da criatura. E Jorge, ao ficar sabendo da história, decidiu por fim a isso tudo. Montou no seu cavalo branco e partiu para a batalha. Antes, porém, que exigiu que o rei desse a sua palavra e trouxesse sua filha de volta, o rei, todo o reino se converteria ao cristianismo. E o rei aceitou a sua palavra. Jorge então partiu para a luta com o tal dragão, e depois de muita luta, Jorge acertou a cabeça do dragão com a sua poderosa espada, que era chamada de Ascalon, e depois Jorge cravou a sua espada debaixo da asa do dragão, num local que tinha escamas, e assim o dragão foi ferido mortalmente e caiu sua vida. E Jorge, e levando consigo a princesa. Lá Jorge, sendo observado pela multidão, cortou a cabeça, do que fez com todas as pessoas da cidade se tornassem cristãos. Aleluia. Então, amados, nós estamos aqui no relato, a biografia de Jorge, hoje intitulado São Jorge, porque veneraram ele um grande santo de Deus, Aleluia. Então, você vê que ele foi convertido ao cristianismo, E todos aqueles que verdadeiramente se convertem ao cristianismo, verdadeiramente crê na palavra de Deus e crê que somente Deus tem que ser adorado, somente Deus tem que ser louvado, porque quem é cristão sabe que Deus, ele desagrada da idolatria. Deus não divide a sua glória com ninguém, E vemos na Bíblia que o Senhor, ele repreende tal coisa. A Bíblia diz lá em Levítico 19:4: não vos virareis para os ídolos e nem vos farei deuses de fundição. Então, Deus não se agrada, irmãos. Deus, ele não se agrada daqueles que adoram ídolos, aqueles que se prostram a imagens, escultura, Olha o que diz também Êxodo 20, versículo 4. Não fará de ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança que há em cima dos céus, e nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Então Deus, ele abole, Deus, ele não se agrada. Então, por que então as pessoas hoje adoram a Jorge? Por que as pessoas adoram a Jorge? Estão fazendo a idolatria a um homem que, se tivesse vivo, não aceitaria ser idolatrado. Ao contrário, morreu lutando para que as pessoas se convertessem ao cristianismo, a qual sua saudosa mãe lhe ensinou. Então, amados, estou aqui passando por aqui para que você entenda e compreenda, essa verídica história de Jorge, um grande soldado cristão. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, nesse dia de hoje, Pai, o Rio de Janeiro, talvez algumas partes do Brasil, pessoas, meu Senhor,
ó Pai, estão venerando a Jorge, chamando ele de São Jorge, salve Jorge. Pessoas que estão dando as costas para Ti, Senhor. Pessoas que não procuram saber primeiro a história, reconhecer, meu Pai, a veracidade da história desse homem que se entregou ao Senhor, meu Pai. E por se entregar ao Senhor, meu Pai, não aceitou que o seu povo fosse, meu Pai, torturado, perseguido. Ao contrário, Pai, ele ficou a favor do seu povo e da obra do Senhor. E por causa disso, Pai, ó Deus, foi condenado a torturas terríveis para negar o Senhor, mas mesmo assim ele não se negou. E ele morreu decapitado, meu Pai amado, mas salvo para a glória e louvor do Teu nome. Pai, abre os olhos desse povo, Pai. Abre os olhos da humanidade que está tão cega, Pai, que tiraram os olhos do Senhor, meu Pai, o Deus poderoso, meu Pai, para olhar para imagens, escultura, para olhar para o homem, Pai, e não olhar para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, liberta, Pai, o povo, liberta as cidades, estados, países que estão presos na idolatria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a cada vida que viu esse vídeo, está vendo, verá esse vídeo, que está recebendo essa oração, que eles sejam esclarecidos pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, amado. Um grande abraço, fique na paz.